Olá, meninos. Tudo bem? Eu espero que sim, certo? Eu estou vindo agora falar com vocês um pouquinho sobre o conteúdo dessa semana, certo? Essa semana nós iremos abordar dois temas: sobre gravidez precoce e sobre os métodos contraceptivos, certo? Primeiro, antes de eu começar a aula, eu peço que vocês pausem o vídeo agora e peguem o seu guia, o seu livro de ciências, certo? E o seu caderno, para que vocês possam fazer o estudo de vocês, ok? Primeiro, antes de começar com a explicação, eu vou apresentar um pouco do nosso guia, porque a parte de gravidez precoce não se encontra nele, certo? Vamos aqui. Ó, voltando aqui. Esse é o guia dessa semana, certo? Que vai de 24 a 28. Então, quando vier no guia de vocês, eu preparei um texto aqui para entender melhor. Para entender melhor, eu preparei um texto falando sobre gravidez precoce. Vai falar quando é que a gravidez precoce acontece. Gravidez precoce, gente, acontece na adolescência, numa fase inicial da vida, certo? Da vida sexual de uma pessoa. E a gravidez precoce é quando um adolescente do sexo feminino engravida muito nova. E o fator dessa gravidez vai acarretar, certo? Em vários fatores da vida dessa adolescente. Vai para o fator emocional, de gerar uma vida, de ser responsável por uma nova vida. Vai afetar também a parte social, de como é que as pessoas vão lidar com essa gravidez, se os amigos vão concordar, como é que a família vai reagir, certo? Então essa é a parte social. E a parte física, porque da parte física vai ter mudanças no corpo da mulher, certo? Como é que ela vai se sentir com essas mudanças? Como ela é muito nova, uma gravidez precoce tem um risco físico, certo? Às vezes o corpo não tá desenvolvido o suficiente para gerar uma vida, e isso pode causar riscos à saúde. Então, quem é que é responsável por aconselhar essas pessoas? A família, certo? A família, ela tem função, certo, de educar sexualmente para que isso não aconteça, ok? Porque é um risco, afeta a vida da pessoa de várias maneiras. Aí vai vir um textinho, a qual eu peço que vocês leiam, falando sobre a adolescência, a gravidez na adolescência, a incidência que isso acontece no mundo, certo? Por que é que acontece, né? Esse tipo de gravidez, certo? Quando é que ela acontece? Por alguns motivos, ok? E depois vai vir falando sobre os riscos. Quais os riscos de uma gravidez na adolescência? Essa pessoa, essa adolescente, ela pode evadir da escola, quer dizer o que? Abandonar a escola, porque agora ela vai ter que cuidar de um novo ser. Então é muito difícil conciliar a escola com essa nova vida. Outra coisa é que ela pode acarretar riscos à saúde, como um exemplo, a ruptura do colo uterino. Pode acontecer da mulher, da adolescente não estar preparada e causar a mortalidade dela, que ela morra durante o parto, durante o desenvolvimento. Outro problema que pode acontecer é o nascimento prematuro. O que é o nascimento prematuro? É quando o bebê, ele nasce, certo? Antes de 36 semanas, antes de estar completamente desenvolvido. E outra coisa que pode acontecer é que, como a mulher não tem o corpo desenvolvido para gerar uma nova vida, pode acontecer um aborto que é chamado de aborto espontâneo, o aborto natural, certo? E aí vocês leiam um pouquinho para entender sobre o nosso tema. Depois vai vir o videozinho. Aqui, gente, quando eu elaborei esse guia, certo? Eu esperava que a plataforma já estivesse funcionando.
Então, vocês esqueçam isso. Aqui quando eu diz assim, quem tem acesso, responda ao fórum da plataforma. Não tem mais plataforma, então vocês vão responder todo mundo a mesma coisa. O que é que vocês vão responder? Vocês vão ler, certo? Sobre, né, essa situação e vão responder essas 4 perguntinhas aqui, ó. Vocês vão ler sobre essa situação da imagem, certo? E logo após vocês vão responder essas 4 perguntinhas aqui, ok? Agora vamos lá para nossa aula. Para nossa aula, gente, eu preparei exatamente aquela imagem, certo? Do guia, que vinha trazendo lá a situação. Essa é a situação. Um casal, certo, chamado Léo e Duda, iriam ter relações sexuais, certo? Léo disse a Duda que não usaria preservativo em suas relações. Preservativo é um método contraceptivo, certo? Que impede com que o esperma do homem entre em contato com o canal vaginal da mulher. Já que ele dizia que o preservativo incomodava ele. Duda, por estar apaixonada, ela não questionou ele, ela aceitou. Ela aceitou ter relações sem preservativos. Após algum tempo que eles tiveram essa relação sexual sem cuidado, Duda começou a sentir enjoos e descobriu que estava grávida. Nesse momento, ela sentiu uma sensação de insegurança e de medo por ter seus sonhos afetados por essa notícia. Porque, gente, assim, quando você engravida, você acaba se tornando responsável por outro ser vivo. Então, tenho medo de contar aos pais, tenho medo de não conseguir criar a criança, certo? Tenho medo de perder os amigos, ok? E tem medo de ter os seus sonhos afetados, porque a pessoa, quando você tem um filho, você acaba ele se torna um pouco dependente de você. Então, você às vezes vai ter que abdicar de ir um show, você vai ter que deixar de fazer uma faculdade, porque tem que criar do filho, certo? Então, isso, certo, afeta a vida de uma pessoa em todos os sentidos possíveis. Aí veio os nossos questionamentos. Vamos discutir sobre essa situação entre Léo e Duda, certo? Que foi as questãozinhas lá que a gente viu. Primeiro questionamento. Quais as dúvidas e medos pode ter aparecido para Duda? Vamos lá, primeira dúvida. Será se eu vou ser capaz de cuidar de uma criança? Será se eu vou conseguir? Duda pode ter pensado assim. Será se eu consigo criar uma criança? Será se o pai, será se o Léo, ele vai querer criar essa criança comigo? O medo que ela pode sentir. Como é que eu vou contar para os meus pais? Como é que a minha família vai reagir? Esses medos podem ter aparecido para elas, certo? E inúmeros outros. Outro questionamento seria: quais os problemas sociais e físicos que ela poderia enfrentar? Vamos lá, gente. Quando eu falo de social, eu falo da sociedade qual ela vive. Ela pode perder amigos, a família pode não aceitar, certo? Não querer criar a criança. O pai pode não querer, então ela vai acabar se sentindo excluída das pessoas que ela ama, porque ela está grávida e eles não querem. É como se a pessoa fosse marcada, tivesse uma má fama. E quais os problemas físicos que ela poderá enfrentar, certo? Aborto espontâneo, ela pode, como a gravidez e o corpo, ele talvez não tenha se desenvolvido, pode acontecer a morte da mãe, pode acontecer o aborto espontâneo, pode acontecer a ruptura do colo uterino, certo? A ruptura do útero. Então, são problemas de saúde que pode ser afetado, problemas físicos. Outro questionamento que aparece seria:
Seus sonhos e objetivos podem ser prejudicados? Sim, porque a mulher, a partir do momento que ela engravida, ela se torna mãe, gente. A mulher, ela se torna mãe quando ela engravida. O homem não, ele só é pai se ele quiser. Mas a mulher, como vai gerar o filho, por 9 meses, ela é mãe. Ela é mãe, então, ela pode acabar tendo que abdicar, renunciar muitas coisas para o seu filho. Ela vai ter que renunciar algumas vezes de comprar uma coisa para ela, para comprar uma coisa para o filho. Talvez ela não consiga estudar, porque ela tem que estar criando o filho, ela tem que estar cuidando, tem que estar alimentando, porque o filho acaba se tornando muito dependente dos pais. Então, como ela vai ter uma criança para ser dependente dela, isso pode afetar sim o desenvolvimento dela, ok? E a última pergunta seria: e os sonhos de Léo também podem ser prejudicados como o de Duda? Assim, se ele for homem, se ele for macho o suficiente e enfrentar a paternidade, dividir responsabilidades, dividir o cuidado, sim, pode ser afetado. Mas se ele simplesmente quiser abandonar a mulher, ele não está gerando lá por 9 meses. Ele não vai sentir enjoo, o corpo dele não vai mudar. Então, os sonhos dele, a vida dele vai continuar a mesma. Mas a mulher, a partir do momento que ela é mãe, ela instantaneamente, ela ama incondicionalmente. Então, ela às vezes vai deixar de fazer coisas para ela, para fazer para o filho, certo? Então, isso é a parte da gravidez precoce. A gravidez precoce é quando um adolescente muito jovem, certo, engravida. E isso vai acarretar vários fatores na vida dele, certo? Desde o fator físico, que são as mudanças do corpo, o risco à saúde. Vai acontecer as mudanças sociais, que é como a sociedade vai se comportar diante desse acontecimento, como é que eles vão criticar, eles vão julgar, se eles vão apoiar e acolher. Então vai ter problemas sociais, vai modificar o futuro dessa adolescente, os sonhos, o corpo dela, além de mudar, ela vai acabar tendo um dependente, uma pessoa que ela vai amar incondicionalmente e que ela vai renunciar tudo para cuidar da pessoa. Então isso afeta a nossa vida de diversas maneiras. Agora nós vamos ver o que é chamado de métodos contraceptivos. Esses métodos, eles servem para evitar esse tipo de situação, que é a gravidez na adolescência, certo? Aí nós vamos ver métodos de como se prevenir, de ter uma relação sexual saudável, sem que apareça o surgimento de infecções e de uma gravidez não indesejada. Então, os métodos contraceptivos, eles são meios de prevenir uma gravidez não planejada ou indesejada, como a gravidez na adolescência. E os métodos contraceptivos, eles também servem para evitar muitas doenças, como as infecções, além de cooperarem para o planejamento familiar, de quando é que a pessoa quer ter um filho, quando ela não vai, certo? E por aí em diante. Quais são os métodos contraceptivos? Nós temos o preservativo, os anticoncepcionais hormonais, os métodos cirúrgicos, o dispositivo intrauterino, diafragma, coito interrompido e tabelinha. A partir de agora, nós vamos estudar cada um desses métodos contraceptivos, como eles funcionam e para que é que eles são indicados, certo? Vamos aqui, o preservativo. O preservativo, ele pode ser feminino ou masculino. O que é o preservativo? O preservativo é a camisinha. Então, existe a camisinha feminina e a camisinha masculina. Para que é que o preservativo ele serve? O preservativo
é um método de barreira que impede o contato com as secreções sexuais. Quer dizer o quê? Ele é uma barreira, ele impede com que o sêmen, com que as secreções de uma relação sexual, o sêmen de um homem, ele entre em contato com o organismo da mulher, certo? Com o canal vaginal da mulher. Então, a camisinha ele serve para isso. Tem a camisinha feminina e a masculina, ok? Que tanto o homem quanto a mulher podem estar fazendo uso. Outra característica das camisinhas, elas são descartáveis, certo? Você utilizou e tem que descartar, jogar ao lixo, porque elas não podem ser reutilizadas. Cada camisinha só pode ser utilizada uma vez. Essa camisinha, certo? Ela serve para quê? Essa camisinha, ela é importante porque ela é um eficiente, certo? Prevenção nas infecções sexualmente transmissíveis, que são doenças que nós vamos estudar na próxima semana. Infecções transmissíveis como a AIDS, como a gonorreia, como o HPV, são infecções que são transmitidas através da secreção sexual, das secreções que saem através desse tipo de relação. Então, a camisinha é o único método que, certo, impede as infecções sexualmente transmissíveis, porque não permite o contato com o esperma. As secreções vaginais, elas não entram em contato. Então, como é um método de barreira, certo? Ele impede que haja a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Qual a vantagem? A camisinha ela é distribuída gratuitamente, porém, ela não é 100% efetiva. Se a pessoa não souber usar corretamente, essa camisinha ela pode romper e perder sua eficácia. Então, ela é distribuída gratuitamente, mas precisa ser utilizada de forma correta, porque senão ela pode se romper, se rasgar, certo? Facilitando com que as secreções elas passem através desse buraco, desse rasgo, ok? Outro método contraceptivo são os anticoncepcionais hormonais. Para que servem os anticoncepcionais? Ele é um método químico que consiste em uma mistura de hormônios sintéticos. Para que ele serve? Para impedir a ovulação, para impedir que a mulher produza o óvulo, que é utilizado na fecundação para gerar o bebê. Esse método anticoncepcional, ele pode ser de várias formas. A mais conhecida por nós, certo? É a pílula anticoncepcional. Essa pílula, ela deve ser ingerida todos os dias, de preferência que no mesmo horário. Porém, gente, não é só a gente chegar lá e dizer, eu quero uma pílula anticoncepcional. Não, é recomendado que você consulte o médico para escolher o método mais adequado, porque cada mulher tem um período fértil, o corpo é diferente, os hormônios que nós produzimos são diferentes. Então, o nosso método, a nossa pílula anticoncepcional, certo? Tem que ser estudada como funciona o nosso corpo para ser recomendado um tipo de pílula, porque existem várias e várias marcas, certo? Outro método anticoncepcional são chamados de adesivos transdérmicos. São adesivos que são colocados sobre a nossa pele e devem ser trocados semanalmente. Então, toda semana você troca o adesivo. Existem regiões específicas para ser colocado. Como vocês podem ver, ela está colocando por trás do ombro. Existe como colocar na pubis, certo? Que é bem próximo aos lábios da mulher. Existem várias regiões do corpo que pode estar sendo colocado esses adesivos. Outro tipo de anticoncepcionais hormonais são os anticoncepcionais injetáveis, que são injeções de hormônio que podem ser injetadas mensalmente ou
mensalmente quer dizer o quê? Uma vez ao mês você tem que tomar essa injeção, ou trimestralmente, quer dizer o quê? A cada 3 meses, certo? É outro tipo anticoncepcional de prevenção da gravidez. Outro tipo de anticoncepcionais é o implante subcutâneo. Ele possui uma longa validade, certo? O implante subcutâneo, ele dura vários anos. Ele deve ser implantado por um médico, ok? Ele é implantado sobre a pele. Subcutâneo quer dizer o quê? Que é abaixo da pele. Como é que esse implante ele funciona? Ele funciona liberando hormônios aos poucos, o que impede com que a mulher ela menstrue e que ela ovule, certo? Não há ovulação e nem menstruação quando você utiliza o método anticoncepcional do implante subcutâneo. Importante, gente. Os anticoncepcionais hormonais, eles não ajudam na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Eles são utilizados somente para prevenção de gravidez indesejada, certo? Ele não serve para impedir as ISTs, que é as infecções sexualmente transmissíveis, certo? Outro problema é que eles podem ter efeitos colaterais. Algumas pessoas não se adaptam a alguns tipos de anticoncepcionais. Elas podem ter enjoo, elas podem ter várias reações, certo? Vários efeitos colaterais que o corpo dela não se adaptou a esse tipo. Então, nós já vimos que métodos contraceptivos pode ser a camisinha, certo? Que é o preservativo. Pode ser os anticoncepcionais. Os anticoncepcionais é uma injeção, é um método químico que é injetado hormônios. Os hormônios podem ser injetados através de pílula, de injeções, de implantes, de adesivos. Porém, esses métodos anticoncepcionais, eles só previnem a gravidez. Eles não previnem as ISTs, que são as infecções. Outro método contraceptivo é chamado de método cirúrgico. O método cirúrgico, certo? Ele, através de cirurgia, ele vai impedir com que haja, certo? A fecundação, com que haja a união do espermatozoide e o ovo. As mulheres, o método cirúrgico que as mulheres realizam é a laqueadura, que consiste em processos de interromper a ligação entre as tubas uterinas. Então, se as tubas uterinas elas são ligadas e a fecundação acontece nas tubas, quer dizer o quê? Que não vai haver fecundação. Então, ele vai ligar as trompas, o que vai impedir com que aconteça a fecundação. A vasectomia vai fazer a mesma coisa, porque os espermatozoides, eles ficam armazenados no epidídimo, que é como se fosse uma bolsinha que fica acima do testículo. O que é que o epidídimo faz? O epidídimo, ele armazena espermatozoides. No momento que o homem, ele vai ejacular, esses espermatozoides, eles saem do epidídimo, passam pelos ductos deferentes, até sair pela uretra masculina. A vasectomia, ele vai fazer o quê? Ele vai romper, ele vai cortar os ductos deferentes. Ele vai impedir com que o espermatozoide passe. Sem espermatozoide, sem fecundação. Sem fecundação, sem gravidez. Então, o homem ele vai continuar ejaculando normalmente. Qual é a diferença? Que quando faz vasectomia, a ejaculação, o sêmen do homem não possui espermatozoides. Por quê? Porque os ductos deferentes eles foram cortados, certo? Eles foram cortados. Qual é o problema de você fazer esses métodos cirúrgicos? Porque esses métodos cirúrgicos, eles são irreversíveis. Quer dizer o quê? Que depois de você fizer, não há como voltar atrás. Esse método, ele é indicado
para pessoas que já tenham filhos, certo? E que por algum motivo não queiram mais ter ou apresentem alguma outra especificidade. Então, método cirúrgico só é irreversível, então só é indicado para pessoas que já tenham, certo, filhos. Outro método, certo, é o dispositivo intrauterino, o DIU, esse que está aparecendo aí na mão. O DIU, como está dizendo, intrauterino é dentro do útero. Ele é um dispositivo de metal ou de plástico, que ele é implantado pelo médico no interior do útero. Para que é que o DIU ele serve? Ele vai impedir a implantação do embrião no endométrio. Quer dizer o quê? Depois que há a fecundação, não forma o zigoto se desenvolve para gerar o bebê. Para que o bebê ele cresça no nosso corpo, ele precisa se unir, ele precisa ser implantado ao nosso corpo. E esse dispositivo, ele impede essa implantação. Ele impede com que o bebê ele se desenvolva, certo? Em alguns casos, as mulheres que utilizam o dispositivo intrauterino, o DIU, elas podem ter o fluxo menstrual aumentado e elas podem sentir mais cólicas do que o normal, certo? Então, não é indicado para pessoas que sintam esse tipo de efeito colateral. Lembrando, gente, que o DIU, ele só impede a gravidez precoce. Ele não previne as infecções sexualmente transmissíveis. Outro método que nós vamos ver agora é o diafragma. O diafragma é uma estrutura de borracha com borda flexível que deve ser introduzida pela vagina e encaixado perfeitamente no colo do útero. O diafragma é um método, gente, que você só precisa utilizar quando você for ter relações sexuais. Então, é antes da relação sexual que você tem que fazer esse encaixe. Ele deve ser colocado antes da relação sexual e é recomendado que você coloque ele juntamente com um gel espermicida. Para que esse gel espermicida serve? Serve para matar os espermatozoides. Se mata espermatozoides, não há fecundação, certo? O diafragma é considerado um método de barreira. Por quê? Porque impede com que o espermatozoide ele entre pelo útero, certo? Todo mundo usa o mesmo diafragma? Não. Ele é um método, certo? Que é preciso com que o médico ele avalie o seu colo uterino para indicar o tamanho adequado para você estar usando. Qual é o problema de se usar o diafragma? Ele tem algumas desvantagens. Que, como ele é um método que você é reutilizável, que você tira e você coloca somente na hora do sexo, se você não higienizar, não limpar ele corretamente, ele pode lhe causar infecções, certo? E outra, ele também não protege contra a IST. Então, ele só protege contra a gravidez, ok? E aí nós temos os dois últimos, o coito interrompido e a tabelinha. O coito interrompido, ele consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Quer dizer o quê? Que para uma mulher engravidar, não é necessário que o homem libere o esperma dele, que vai conter os espermatozoides. Se esse sêmen ele não é depositado no canal vaginal da mulher, então não tem como haver gravidez. O coito interrompido é o método mais antigo, gente, de todos. Porque antes de ser desenvolvidos esses métodos mais avançados, como o diafragma, a camisinha, como era que antigamente as pessoas elas se preveniam? Elas se preveniam para não engravidar através do coito interrompido, certo? O que consiste o coito interrompido?
o homem retira o pênis da vagina antes de acontecer a ejaculação. A tabelinha é outro método, certo? Bem mais antigo. O que é que a tabelinha consiste? Consiste em evitar ter relações sexuais no período fértil. A mulher ela não tem o ciclo menstrual dela, certo? O primeiro dia do ciclo é o dia que ela menstrua. O primeiro dia que ela menstrua é considerado o primeiro dia do ciclo. A mulher fica menstruada de 3 a 5 dias, um exemplo, certo? Então, aqui ela está menstruada. Aí vai ter a primeira semana após a menstruação, ela vai estar o quê? Ela vai estar num período infértil, quer dizer que ela não pode engravidar. No 14º dia do ciclo menstrual, a mulher ela ovula. Quer dizer o quê? Que ela produz óvulos. Então, se a mulher tem relação 2 dias antes dela ovular e 2 dias após, ela pode acontecer o risco de engravidar. Então, ela tem que evitar os dias férteis, o dia que ela ovula. Ela ovula no 14º dia, mas ela pode engravidar 2 dias antes e 2 dias depois. Qual o problema da tabelinha? A tabelinha só é recomendado ser feito por uma pessoa que tem o ciclo menstrual certinho. Todo dia, todo mês, na mesma data, ela menstrua. Então, quer dizer o quê? Que o ciclo dela é regular. Mas adolescentes e algumas outras pessoas, o qual o ciclo menstrual ele é irregular, não é recomendado que faça esse tipo de prevenção. Esses 2 métodos, tanto o coito interrompido como a tabelinha, eles são métodos comportamentais, certo? Quer dizer o quê? Que não utiliza nenhum hormônio, não utiliza nenhum outro material, certo? Sem ser mesmo que o próprio corpo pode realizar. Porém, eles não são tão eficientes, certo? Por que eles não são tão eficientes? Porque o homem, ele pode liberar, na hora que ele for retirar o pênis, pode acontecer dele liberar um pouco de sêmen no canal vaginal. Não é 100% seguro. A tabelinha, se a mulher contar os dias errados do ciclo menstrual dela, pode acontecer dela engravidar. Então, não é um método, digamos assim, 100% eficiente, certo? São os métodos mais antigos e que podem ser usados sem você precisar utilizar medicamentos ou outros dispositivos ou materiais para essa prevenção. Mas é válido dizer que nem o coito interrompido, nem a tabelinha, certo? Previne contra as infecções. Próxima aula nós vamos estudar um pouco dessas infecções e como é que elas afetam o nosso corpo, certo? O que é que eu vou pedir agora para vocês fazerem? A tia explicou o conteúdo. Então, agora abaixo vocês vão colocar seu nome para que eu registre a sua frequência. E vocês podem também estar colocando perguntas nos comentários desse vídeo. Não quer perguntar no vídeo? Vai no meu privado, me pergunta. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, podem estar falando. Essa semana, certo? Não deu certo a gente fazer Google Meet, mas eu produzi esse material para vocês. Espero que vocês assistam. Espero que vocês estudem, tirem suas dúvidas e me perguntem. Qualquer dúvida, fala comigo, certo? Que eu tô aqui para ajudar vocês, ok? Não esqueça, registre seu nome nos comentários para mim saber quais foram os alunos que assistiram, ok? Beijos, até a próxima semana e qualquer coisa eu tô no WhatsApp com vocês.